Hoje eu atendi a mais um casal. Eles já estão juntos há mais ou menos 20 anos e, lamentavelmente, ele é um doente. Como assim, Ivanto? Ele é um dependente químico, um adicto, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como sendo uma doença. Uma doença tratável, porém incurável. Em sessões anteriores, havíamos construído juntos um plano de cuidado. Nada extraordinário, nada que pudesse ser impossível se ele fizesse a parte dele. Qual seria? Frequentar um grupo de apoio. O AA, para mim, é inquestionável, tá? A frequência do AA é extremamente importante para que haja a estabilidade dessa doença. Também é imprescindível cuidar da espiritualidade, provando que não importa a religião, mas é necessário. E fazer atividades físicas também é inquestionável também, é fundamental. E também ter um acompanhamento psicológico e complementar com a acupuntura, para desintoxicar e fazer com que a energia possa fluir naturalmente. Não eram exigências impossíveis, mas sim também algo que ele poderia ter feito, mas a doença o impede e também ele também não fez a parte dele. Mas o mais importante seria uma oportunidade para que ele pudesse recuperar a sua própria vida, a sua própria identidade ou a sua própria dignidade. E por que não também, quem sabe, ainda tentar salvar o seu casamento? E até mesmo assegurar o seu emprego, que ele também está a perigo. Ele concordou. Prometeu que iria se comprometer, é muito comum isso acontecer. Prometeu que faria o possível para evitar uma internação. Prometeu que lutaria, mas não fez. Ele é o primeiro não e não será o último. Hoje, diante de mim, então, não estava apenas um homem adoecido, mas também havia uma mulher, uma esposa cansada, frustrada, magoada, exausta. Enquanto eu olhava para ela, percebia algo que acontece com frequência na vida de quem convive com um adicto, com um dependente químico. A doença, ela deixa de afetar apenas o doente, mas ela passa a adoecer também toda a família. Muitas vezes falamos sobre o dependente, sobre o doente, mas às vezes esquecemos de falar sobre quem também tenta salvá-lo todos os dias deste mal. Há esposas, há maridos, há pais, há filhos. Na psicologia, nós chamamos de um codependente. A pessoa passa a ser um codependente e o amor exigente é um ponto-chave para que isso aconteça. E quando alguém passa a viver tão focado em salvar, tentar recuperar o outro, ela acaba abandonando a si mesma. Perde a paz, perde a saúde, perde a alegria. Em alguns casos, perde a sua própria identidade. Existe uma verdade difícil de aceitar. Ninguém consegue recuperar pelo outro. Ninguém muda o outro porque o cônjuge implorou, se ajoelhou, fez coisas. Ninguém abandona um vício apenas porque alguém o ama o suficiente. É um ingrediente, é uma ferramenta importantíssima. Mas a recuperação ela começa quando a própria pessoa reconhece que ela está doente e decide então aceitar ajuda. Nós chamamos de despertar espiritual. Enquanto isso não acontece, quem está ao lado precisa também aprender algo importantíssimo. Essa pessoa precisa cuidar de si. Estabelecer limites não é que você vai abandonar. Dizer não não é falta de amor. Proteger a sua própria saúde emocional não é egoísmo. É responsabilidade. Por quê? Porque quando a doença não é reconhecida por quem a possui, muitas vezes a atitude mais saudável é impedir que ela também destrua outras vidas que fazem parte dela, da vida dela. E se você convive com alguém que enfrenta essa doença, essa dependência, lembre-se, você pode apoiar, nossa, é importantíssimo. Você pode incentivar, importantíssimo. Você pode amar, ainda mais importante. Mas você não pode viver a recuperação no lugar do outro, da outra. Então, cuidar de quem sofre é importante,
mas cuidar de si mesmo também é um ato de amor. Eu sou psicólogo e essa foi mais uma Conversa que Cura. E se você gostou, por favor, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir ou assistir exatamente isso hoje. Que maravilhas aconteçam ainda mais na sua vida, porque na minha acontece de uma forma tão intensa que é impossível às vezes explicar. Mas é visível através da forma como eu me expresso. E gostaria que você também vibrasse nessa mesma intensidade. Até o próximo vídeo. Fique bem.